Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e hoje trago para vocês mais um episódio em que faço uma dissertação e apresento dados acadêmicos, mais especificamente do Michael Dylan Foster, no seu The Book of Yokai, no qual eu tenho traduzido, acerca dessas criaturas fantásticas e presentes na cultura japonesa e na Ásia de uma forma em geral, que são os yokai. Anteriormente eu havia tocado em questões sobre documentação e representação dessas entidades, dessas criaturas mitológicas, mas no seu ambiente de gênese, ou se não de gênese, né, porque algumas são realmente muito antigas, se não no período de gênese, mas no período em que elas eram muito difundidas e faziam parte, de certa forma, muito intensa, participativa, né, do cotidiano dos japoneses e dos orientais, que foi no período Edo e Heian, principalmente, quando essas criaturas fizeram muito parte da cultura, tanto oral quanto escrita, né, cultural, folclore mesmo dessas épocas. Hoje nós vamos dar um salto e falar então sobre os yokai na modernidade, como eles foram adotados pelas disciplinas modernas. Vamos lá? Disciplinas modernas. Durante o período Meiji, 1868-1912, o Japão deu um vigoroso impulso em direção ao que chamou de civilização e iluminação, Bumei Kaika. Em pouco tempo, a nação passou por mudanças rápidas e importantes. A capital foi oficialmente transferida para Edo, que foi renomeada para Tóquio. O conhecimento foi buscado ativamente no exterior, convidando estrangeiros a vir ensinar e enviando jovens acadêmicos promissores para estudar na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto isso, o sistema educacional em casa foi renovado, e também foram os militares, assim que a nação iniciou uma série de guerras e incursões coloniais no exterior, que culminariam no envolvimento do Japão na Segunda Guerra Mundial. Estruturas sociais, como o sistema que designava samurai como classe de elite, foram abolidas. E as políticas governamentais para racionalizar e organizar os sistemas de crença foram implementadas, levando, por exemplo, à fusão forçada de santuários locais em todo o país. Nos círculos culturais, também, a mudança foi rápida e radical, mesmo no nível da linguagem e da literatura, como evidenciado pelo movimento Genbu Ichi, que se esforçou para unir o japonês falado e escrito. Inoue Enryo e a invenção de Yokai Gaku. Dentro dessa reestruturação radical da sociedade e da cultura, o que aconteceu com o yokai? Simplificando, durante o período Meiji, vários estudiosos e ideólogos japoneses, sob a influência do conhecimento científico e atitudes ocidentais, tentaram desmistificar fenômenos misteriosos. Em particular, um carismático filósofo e educador budista chamado Inoue Enryo, 1858 a 1919, criou a disciplina de Yokai Gaku, Yokai Iologia ou Monsterologia, com o objetivo de explicar racionalmente as crenças sobrenaturais para que o Japão pudesse se tornar um Estado-nação moderno. O próprio Enryo era um personagem dinâmico, claramente um homem em uma missão, que era tão obcecado em colecionar e explicar fenômenos sobrenaturais que ele foi apelidado de Professor Yokai, Yokai Hakaze. Enryo, ou Kishimaru, como era conhecido quando criança, nasceu em 1858 em Shigo, atual prefeitura de Niigata, onde seu pai era um sacerdote budista em um pequeno templo. Muita energia foi investida na educação do jovem Kishimaru. Ele estudou Kangaku, aprendizado chinês, assim como a história natural e as ciências ocidentais japonesas, uma mistura que influenciaria grandemente seus próprios interesses filosóficos e o posterior desenvolvimento do Yokai Gaku. Ele também treinou no sacerdócio budista, tomando o nome Enryo quando foi ordenado. Em 1881, Enryo entrou para o Departamento de Literatura e Filosofia na Universidade de Tóquio.
Ele estudou as filosofias chinesa e indiana juntamente com a filosofia ocidental, particularmente o trabalho de Spencer, Hegel e Kant. Ele também fez cursos em várias ciências, história e literatura, e foi um membro fundador da Tsugakai, Sociedade de Filosofia, uma organização que ainda hoje está ativa. Quando Enryu completou o seu grau em 1885, ele foi o primeiro sacerdote budista a se formar na universidade e o primeiro graduado a se especializar em filosofia. Enryu acreditava que, baseando-se na filosofia ocidental, o budismo poderia ser modernizado e reformado. Ele também achava importante que pessoas de todas as esferas da vida, não apenas aquelas com chance de estudar na Universidade de Tóquio, fossem expostas à filosofia ocidental. E com esses objetivos, ele fundou sua própria academia, aberta em 1887 e chamada de Tetsugakan. A escola acabaria por se transformar na Universidade de Toyo, que hoje tem mais de 30 mil estudantes. Claramente, Enryu era apaixonado por filosofia, budismo e educação. Então, talvez não seja surpreendente que ele também tenha um interesse permanente em chegar ao fundo dos mistérios do mundo ao seu redor, como o yokai, e um profundo desejo de contar às pessoas suas descobertas. Mesmo em 1886, enquanto os planos tomavam forma para o Tetsugakan, Enryu e alguns amigos formaram uma organização chamada Fujigi Kenkyukai, literalmente, a Sociedade de Pesquisa de Mistérios. O grupo parece ter sido inspirado pela Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, fundada em 1882, e ainda hoje também ativa. A Sociedade de Pesquisa de Mistérios, na verdade, só se encontrou 3 vezes, mas Enryu já havia embarcado em sua pesquisa yokai, publicando um apelo por informações sobre sonhos estranhos, fantasmas, kitsune e tanuki, tengu, inugami, xamanismo, posse, fisionomia, profecia, etc., a fim de analisar tais fenômenos a partir de uma perspectiva psicológica e considerar e relatar os fatos de yokai de cada região. Ao longo de sua vida, Enryu viajou pelo Japão dando palestras sobre yokai e coletando informações sobre crenças e costumes. Além disso, ele parece ter criado uma rede de colegas e seguidores de pensamento semelhante em todo o país, que o manteriam informado sobre os yokai locais em suas regiões. Antes de sua morte, enquanto lecionava na China em 1919, Enryu escreveu milhares de páginas sobre o assunto. Seu primeiro magnum opus, Yokai Gaku Kogi, Palestras sobre Yokai Gaku, foi publicado pela primeira vez em 1893-1894 e tem mais de 2.000 páginas. Ele explica que essa nova disciplina acadêmica, Yokai Gaku, é uma forma de iluminação tão profunda quanto todas as tecnologias modernas que estavam mudando o Japão. Se através dessa disciplina, do Yokai Gaku, a luz de um novo céu se abre dentro dos corações dos cidadãos, então é demais dizer que essas conquistas são tão importantes quanto a instalação de ferrovias e telégrafos. Aqui reside a necessidade da pesquisa e explicações do Yokai Gaku, dizia ele. À primeira vista, parece que Enryu insistiu que fenômenos misteriosos não podem existir, que a ciência e a psicologia poderiam finalmente explicar tudo. Mas seu pensamento era na verdade mais sutil do que isso, e sua categorização de fenômenos estranhos era complexa. Ele dividiu o yokai em 2 grandes categorias: kakai, mistério falso ou provisório, e shinkai, mistério verdadeiro. Seu objetivo não era descartar todo o mistério, mas filtrar sistematicamente o meishin, superstições. Gokai, mistério equivocado. Jikai, mistério artificial. E todos os tipos de falsos mistérios que enganavam o povo japonês e inibiam sua iluminação. Depois que todos os falsos mistérios tivessem sido eliminados, alguém seria capaz de identificar o verdadeiro mistério. O objetivo final de Yokai Gaku de Enryu era localizar esse verdadeiro mistério, o Shinkai, a coisa secreta no centro da existência. A serviço desse objetivo, Enryu coletou enormes quantidades de dados sobre yokai de todo o país,
Apesar de seu desejo expresso de desmascarar criaturas e fenômenos misteriosos, ele certamente parece ter gostado de contar às pessoas sobre eles. Foi através de seu trabalho como intelectual público que lecionou continuamente e escreveu numerosos artigos de jornal, que a palavra yokai se tornou parte do vocabulário popular. E a montanha de dados que Enryu coletou ainda fornece informações valiosas para os estudiosos de hoje. Lafcadio Hearn e tradução assustadora. Em 1891, quando Inui Enryu tinha 30 e poucos anos e já estava profundamente imerso em sua pesquisa de yokai, ele viajou para a pequena cidade de Matsui, na província de Shimane. Lá ele passou a manhã de 30 de maio conversando com uma professora de inglês de 40 anos recém-chegado da América. Não há registro do que os dois discutiram. Então não podemos saber se eles falaram sobre yokai. Mas é certamente intrigante que os dois homens tenham realmente se encontrado. O professor de inglês, Lafcadio Hearn, 1850-1904, se tornaria um dos mais importantes intérpretes de língua estrangeira da cultura japonesa. Entre outras coisas, ele escreveria extensivamente sobre o sobrenatural, folclore, religião e yokai. Talvez o mais famoso entre seus muitos trabalhos seja um livro chamado Kwaidan, uma tradução precoce e romanizada da palavra que já vimos como Kaidan, ou Contos Assustadores. Embora a contribuição de Hearn para o entendimento de yokai seja raramente notada em livros sobre o assunto, é importante incluir este enigmático escritor grego-irlandês-americano-japonês como uma figura-chave na história moderna dos estudos de yokai. Não só ele eloquentemente registrou algumas narrativas importantes, mas também sua paixão pelo estranho e sobrenatural e os insights culturais mais profundos que eles poderiam fornecer prefiguravam o trabalho de estudiosos japoneses que viriam depois dele. Hearn levou uma vida complexa. Ele nasceu em 1850 na ilha grega de Lafkada, daí o nome. O segundo filho de um caso apaixonado entre um oficial irlandês no exército britânico e uma mulher grega local. Vários meses depois, seu pai foi transferido para as Antilhas e sua mãe levou o bebê Patrick Lafcadio Hearn para a Irlanda. Ela voltou para a Grécia depois de 2 anos, deixando o menino com uma grande tia rica, do lado de Hearn. Em sua adolescência, o jovem Paddy foi enviado para um internato católico na Inglaterra. Em um acidente na escola, seu olho esquerdo ficou cego e levemente desfigurado. É para esconder essa desfiguração que Hearn é sempre virado para o lado nas fotografias. Enquanto isso, sua tia-avó perdeu sua fortuna e a família caiu na pobreza. Quando tinha 19 anos, Paddy partiu para os Estados Unidos e acabou em Cincinnati, onde rapidamente conseguiu se tornar um jornalista de sucesso. Ele especialmente fez um nome para si mesmo relatando sobre o lado mais sórdido da vida. Assassinatos, matadouros, lixões, corrupção e os bairros pobres da cidade. Aos 20 anos, mudou-se para Nova Orleans, onde continuou sua carreira de jornalismo de sucesso, mas desta vez deixando o Patrick em favor de seu nome do meio mais exótico, Lafcadio. Ele escreveu um romance, Chita, e recebeu uma comissão para viajar para as Índias Ocidentais, especialmente Martinica, onde escreveu outro romance, bem como uma coleção bem-sucedida de ensaios de não-ficção intitulada 2 anos nas Antilhas Francesas. Em todos esses lugares, Hearn, com sua aparência desajeitada, seu único olho bom, seu espírito inquieto e um interesse constante em práticas folclóricas, religiosas e ocultistas, sempre viveu à beira do mainstream, mas escreveu sobre pessoas e lugares e suas experiências próprias, em um estilo de prosa pensativo e acessível. Em 1890, Hearn foi contratado para viajar para o Japão. As mudanças do período Meiji foram rápidas e revolucionárias, e ele se viu profundamente interessado tanto no caminho do desaparecimento do antigo Japão quanto na nova cultura emergente. Em seu primeiro ano no país, enquanto ensinava inglês em Matsui, ele se casou com uma mulher chamada Koizumi Setsu. Quando ele se tornou um cidadão japonês em 1896, ele mudou seu próprio nome para Koizumi Yakumo, levando o nome de família Koizumi de sua esposa. Yakumo significa literalmente
8 nuvens, e pode ser entendido mais como nuvens abundantes, ou possivelmente nuvens sagradas. É a primeira linha do mais antigo poema japonês conhecido, aparecendo na mesma passagem de Kojiki, em que Susanoo mata o Yamata no Orochi, e também é uma referência poética a Izumo, perto de Matsui, onde Heian conheceu sua esposa. Heian posteriormente viveu na cidade de Kumamoto por 3 anos. Foi para Kobe para trabalhar como jornalista novamente, e depois mudou-se para Tóquio para assumir um cargo de professor de literatura inglesa na Universidade Imperial de Tóquio. Até sua morte em virtude de um problema cardíaco em 1904, ele publicou inúmeros livros e ensaios sobre o Japão, criando um corpo de trabalho que, de acordo com um biógrafo, está entre os melhores já escritos naquele país e tem relevância contínua. Foi um mestre da redação e escreveu sobre tudo, desde o budismo a provérbios, incenso a insetos. Ele amava insetos, formigas, grilos, bichos da seda e até mesmo mosquitos. Ele também tinha um profundo interesse em contos assustadores, e muito do seu trabalho inclui versões traduzidas ou reescritas de lendas e histórias literárias de fantasmas. Até mesmo seus títulos de livros, como Glimpses of Unfamiliar Japan, 1894, In Ghostly Japan, 1899, e Shadowings, 1900, refletem esse interesse no outro mundo. Publicado em 1904, o ano de sua morte, Kwaidan é particularmente cheio de histórias assustadoras e inclui yokai como Okurokubi, Mujina e Yuki-onna. Heian provavelmente nunca dominou bem o japonês para coletar e traduzir esses contos sozinho. Em seus primeiros anos no país, ele contava com um tradutor ou sua esposa para coletar histórias oralmente. Em anos posteriores, ele trabalhava cuidadosamente através de textos escritos, recontando-os em sua clara prosa em inglês. Enquanto seus interesses tendiam para lendas locais, contos populares e crenças, Heian não era um etnógrafo, mas um escritor criativo. Seu objetivo não era registrar cientificamente as narrativas, mas recriá-las em formato literário. E talvez sua prosa hábil seja uma das razões pelas quais muitas dessas histórias, particularmente as de Kwaidan, ainda sejam bem conhecidas no Japão hoje, e ainda prontamente disponíveis na tradução mais de um século depois de terem sido escritas. A importância de Heian para a história dos estudos de yokai é dupla. Primeiro, ele atribuiu um grande valor a certos aspectos da cultura japonesa, yokai e kaidan, no exato momento em que Enryu e outros estavam trabalhando para bani-los como incompatíveis com a modernidade. Em alguns casos, sua adoção de tudo tradicional poderia ser problematicamente nacionalista, especialmente quando o Japão estava em processo de construir suas forças armadas e embarcar em invasões colonialistas. Na verdade, a introdução do editor a Kwaidan observa que, mesmo quando o livro apareceu, o Japão e a Rússia estavam em guerra, e a publicação do volume acontece, por delicada ironia, cair no próprio mês em que o mundo está esperando com grande expectativa por notícias sobre as mais recentes façanhas dos navios de guerra japoneses. No contexto japonês de modernização e ocidentalização, o interesse de Heian pelos aspectos estranhos e negligenciados da cultura japonesa foi particularmente significativo, em parte porque ele era um professor respeitado do exterior. Seu reconhecimento do valor das tradições yokai trouxe-lhes nova atenção e reconsideração. Também ajudava que ele fosse um bom contador de histórias e que suas hábeis recontagens fossem logo traduzidas para o japonês, onde se tornaram uma parte muito amada do cânone literário moderno, familiar a todos os alunos. Em segundo lugar, Heian era romântico e nostálgico. Ao contrário de Inui Enryu, ele não considerou o yokai como um impedimento ao progresso. Ele os celebrava como uma parte intrínseca e significativa da cultura japonesa, uma cultura que ele via mudando diante de seus olhos. Ele achava que havia valor em coletá-los e compreendê-los para um insight que eles poderiam oferecer em crenças desvanecidas e mudanças nas visões de mundo e o que significa ou significava ser japonês. Essa atitude prefigurava as abordagens que seriam adotadas por vários importantes acadêmicos japoneses nos anos subsequentes. Ema Tsutomu e a história de mudança do yokai.
Um desses eruditos, Emma Tsutomu, 1884 a 1979, escreveu um livro chamado Nihon Yokai Renji, História Japonesa do Yokai Renji, em 1923. Emma não era especialista em yokai, mas era o principal erudito de um campo chamado Fusokushigaku, que estava preocupado com a história dos costumes e hábitos. Emma reconheceu a importância do yokai em moldar e refletir a história mais ampla do povo japonês. Ele não estava interessado em documentar yokai para desmascará-los. Antes, seu objetivo era ver como os humanos interagiam com eles no passado, o modo como nossos ancestrais viam yokai renji, como os entendiam e como lidavam com eles. O argumento de Emma é que os yokai, acredite ou não, sempre fizeram parte do mundo humano e, portanto, devem ser tomados a sério. Sua própria análise examinava uma variedade de fontes, incluindo muitas das já mencionadas, e divide a história do Japão em várias épocas diferentes. Um de seus argumentos é que há uma distinção entre yokai e renji. Às vezes, o renji era usado como sinônimo de yokai, mas Emma sugere que as duas palavras têm ênfases diferentes, com o renji sendo mais associado à noção de mutabilidade. Ele diz: se eu fosse dar as definições de ambas as palavras, eu diria que yokai é um indescritível misterioso, enquanto o renji é algo que externamente mudou sua identidade. Emma cria uma tipologia complicada de yokai e renji. Classifica-os pela sua capacidade de mudar de forma, pelas formas que geralmente assumem e por quando e onde aparecem. A maioria deles, diz ele, surge à noite e, dependendo do tipo particular, pode habitar montanhas, santuários, casas ou o oceano. Embora ele ache que criaturas misteriosas são importantes durante todos os períodos da história japonesa, desde o início dos tempos no Japão, nossos ancestrais tiveram uma relação próxima com o yokai renji, ele diz. Ele também sugere que as atitudes mudaram com o período Meiji. Enquanto no passado as pessoas tinham medo de yokai, ele explica, agora yokai tem medo de humanos. A distinção de Emma entre yokai e renji, sua tipologia específica e sua análise histórica, não parecem ter influenciado muito os estudiosos subsequentes, mas sua atitude geral em relação ao yokai é significativa. Para Emma, yokai são codificados com dados críticos das culturas e épocas em que prosperaram, e podem nos falar sobre os valores e crenças das pessoas que os criaram. Ao contrário de Inui Enryo, Emma não se preocupou se yokai existe ou não. E, em distinção a Lafcadio Hearn, ele não se propôs a salvá-los ou a acalentar a estranha estética das narrativas de yokai. Em vez disso, ele simplesmente argumentou que os yokai são parte integrante da história japonesa e, portanto, devemos estudá-los. Yanagita Kunio e a folclorística de yokai. Essa atitude geral é acompanhada da abordagem cultural assumida por Yanagita Kunio, 1875 a 1962. Yanagita foi um dos pensadores mais influentes do Japão moderno, mais conhecido como fundador do Minzokugaku, um estudo acadêmico traduzido para o inglês como Estudos Folclóricos, Etnologia Nativa ou Folclorística Japonesa. Principalmente por causa dos interesses de Yanagita, até hoje Minzokugaku é a disciplina acadêmica no Japão mais intimamente associada ao estudo de yokai. O próprio Yanagita começou a explorar yokai no início de sua carreira. Seu livro mais famoso, Tono Monogatari, Contos de Tono, contém várias referências a Kappa e Zashiki Warashi, por exemplo, e relata uma série de ocorrências fantasmagóricas. Ele escreveria sobre yokai em numerosos ensaios curtos, muitas vezes como parte de sua exploração de outras questões e temas. Para Yanagita, a pesquisa sobre yokai representou uma maneira de pensar amplamente sobre o folclore japonês e a vida rural. Embora ele nunca tenha desenvolvido uma metodologia explícita para interpretar yokai, podemos extrair 3 direções teóricas gerais de seus ensaios. 1. Uma aceitação da ambiguidade. 2. Coleção e categorização. E 3. Uma teoria da degradação. A aceitação da ambiguidade significa que Yanagita não estava preocupado se yokai realmente existe ou não. Como Emma, ele imaginou que se as pessoas acreditassem em sua existência ou contassem histórias sobre elas, em algum momento, nós deveríamos estudá-las. De modo geral,
Essa atitude é agora dada nos estudos folclóricos, no Japão e em outros lugares, nos quais os sistemas de crenças não são refutados, mas observados e interpretados. Durante o início do século XX, contudo, a promoção dessa abordagem por Yanagita constratava com o método de Enryo e dava o tom para estudos futuros de yokai e, mais genericamente, para o desenvolvimento da folclorística japonesa como uma disciplina que procurava explicar a interioridade da vida das pessoas. Como vimos, coleta e categorização de yokai começou pelo menos desde o período Edo, então o interesse de Yanagita aqui não era novidade. A própria coleção de dados de Yanagita sobre yokai implicava trabalho de campo, conversando com pessoas em várias regiões, bem como análise de documentos e outras fontes escritas. Em muitos ensaios, ele fornece exemplos de yokai e reafirma a necessidade de mais coletas. Durante vários meses, em 1938 e 1939, ele publicou um glossário de yokai chamado Yokai Mei, Glossário Yokai, listando 79 yokai diferentes. A maior parte da informação foi obtida de dicionários geográficos locais e coleções de folclore. Cada entrada contém uma breve descrição do yokai em questão. A contribuição mais notória de Yanagita para a classificação de yokai é sua distinção entre yurei, fantasmas, e bakemono, ou obake, apresentada anteriormente. Em resumo, ele afirma que o bakemono geralmente aparece em locais definidos, assombrando um lugar particular, em contraste com os yurei, que assombram uma pessoa em particular. Os yurei só saem tarde da noite, mas bakemono prefere a luz fraca do entardecer ou do amanhecer, achando essa zona de fronteira entre a luz e a escuridão a mais produtiva para seus propósitos. Para as pessoas vê-las e ter medo delas, emergindo na escuridão total mesmo depois que as plantas tenham adormecido, é, para dizer o mínimo, apenas uma boa prática comercial. Embora muitas pessoas tenham encontrado exceções às suas regras, as distinções de Yanagita, que são frequentemente citadas em livros sobre yokai, foram importantes para estimular a conversação sobre o tema. O terceiro aspecto da abordagem de Yanagita para yokai é sua teoria da degradação. Em 1917, Yanagita escreveu: quando velhas crenças foram oprimidas e obrigadas a se renderem a novas crenças, todas as antigas divindades Kami-sama foram degradadas, Heiraku, e se tornaram yokai. Ou seja, yokai são divindades não autorizadas. Seu ponto é que yokai eram deidades que haviam caído em status. Eles não eram mais sagrados, mas ainda possuíam alguns de seus antigos poderes sobrenaturais. Yanagita repetiu essa ideia em vários ensaios diferentes ao longo de sua carreira, usando a involução do yokai para medir a evolução dos humanos. À medida que os seres humanos progridem e se movem para um estilo de vida moderno, ele sugeriu, os seres sobrenaturais gradualmente degeneram de kami, objetos de crença séria, para yokai, que às vezes são até cômicos. Até certo ponto, essa atitude reflete a abordagem geral de Yanagita ao folclore e à história. Ele via muitos costumes presentes como sobreviventes, ou relíquias, de um sistema de crença mais antigo e maior que se desvanecera com o tempo e estava desaparecendo ainda mais rapidamente com as mudanças do século XX. A atitude de Yanagita em relação ao yokai e às crenças do povo continua a influenciar estudiosos e escritores até hoje. Como com outros aspectos da vida cotidiana que se tornariam o tema de sua folclorística, Yanagita entendeu que não cabe aos pesquisadores decidir se yokai tinha uma existência objetiva ou não. Se yokai faziam parte da vida do povo, então eles existiam como uma parte significativa e real da cultura japonesa e deveriam ser estudados como tal. Levando yokai a sério e dando-lhes um papel importante, se não central, no desenvolvimento de uma disciplina acadêmica totalmente nova, Yanagita sinalizou para as gerações que seguiriam que qualquer estudo de cultura não poderia ignorar seus monstros. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.